texto sagrado, com muita propriedade, dito pelos lábios do mestre, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos irmãos, Paulo, por sua vez, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, ele afirmou, dizendo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esta mensagem central é o próprio Senhor Jesus, a palavra, o verbo que desde o início já se fazia presente. É bem sabido de todos os irmãos que ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e é o ômega. Ele é o primeiro e ele é o último. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E se eu estou vivendo na verdade, eu posso todas as coisas, porque eu estou em Cristo, Ele é a verdade. Agora os irmãos compreendem por que Martinho se libertou, porque ele se achegou à verdade. É impossível um homem ou uma mulher se aproximar da verdade e continuar sendo o mesmo, deprimente, apático, desanimado, desencorajado, desesperançado. É impossível, porque quando estamos próximo da verdade, nós rompemos com todas as adversidades e obstáculos que vêm pelo caminho. A verdade, ela permanece, ela subsiste eternamente. Você já começou a assimilar e entender a maneira que você pode acertar o alvo nesta noite. Eu lembro-me de Davi, quando dando uma lição do que ele mesmo viveu e experimentou, a mocidade. Experiência não se compra, se adquire, é vivendo, um dia de cada vez. E ele de repente, 119:9, os irmãos acompanhem, por gentileza. Davi declara, dentro de uma experiência que é dele próprio. E a primeira indagação é essa: como pode um jovem acertar o alvo? Como? Nós estamos na palavra, né, irmãos? Então vamos viver na palavra e continuar na palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Esta palavra, que ora chegou até nós, foi uma palavra que revolucionou, modificou, mudou a situação da nossa vida. Nós andávamos sem direção, nós andávamos perdidos, como uma folha lançada ao chão. Mas essa palavra nos alcançou. Esta palavra mudou o nosso itinerário. Esta palavra nos fez enxergar de uma maneira melhor a grande realidade. Andávamos na escuridão, mas um dia esta palavra se achegou a nós. E quando ela se achegou a nós, o nosso caminho começou a ser iluminado. Porque esta palavra, ela tornou-se lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Davi, encerrando o seu ministério, chamou seu filho e lhe propôs: eu quero que você acerte o alvo. E não há outro meio, senão através das advertências, orientações e conselhos que agora eu te dou. A Bíblia nos revela, 1 Reis, capítulo 2, que os conselhos de Davi a seu filho Salomão, já chegando à reta final da sua vida, foram esses. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Deus conta com homens que tenham um acordo com Ele, pois a realidade é esta, que para que eu continue caminhando com o Senhor e tenha essa presença maravilhosa dEle comigo, se faz necessário eu guardar o acordo que Ele estabeleceu entre eu e Ele. Este acordo é fundamental para que você possa acertar o alvo. Me explica que acordo é esse, irmão Fernando? A palavra de Deus nos revela em Amós 3:3 que é impossível o indivíduo andar ladeado a outro se não houver entre ele o chamado acordo. Qual o acordo necessário, irmão Fernando, para que eu tenha esta presença em todo o tempo do meu lado? É ser fiel à palavra dele, é guardar a palavra dele, é viver na palavra dele, e assim você está declarando todos os dias a ele: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Como é que você fala assim com tanta segurança? Porque se os mandamentos dele têm sido reverenciados por você, guardado por você, é a prova cabal de que você ama a Deus, pois os mandamentos estão guardados. Ele chama o seu filho e o aconselha dizendo: filho, eu tive algumas atitudes que desagradaram ao Senhor Deus, mas eu sempre me mantive na presença dele, reconhecendo os meus atos e clamando a sua grande misericórdia. E no decorrer de toda esta trajetória, alguns dos meus erros, pelos quais eu não alcancei o alvo, eu não quero que você cometa os mesmos, eu quero que você acerte o alvo. Algumas das minhas atitudes me levaram a sérias complicações. Eu tive sofrimentos causados por atitudes. Através de uma atitude errada, irmão, você pode trazer sobre si sérias consequências. Se não, vejamos, Davi, por causa de uma atitude contrária, ele cometeu um adultério e um homicídio. Um homicídio e um adultério. E como fazer para tomar uma atitude correta, uma posição agradável aos olhos do Senhor, e acertar o alvo que desde o início você diz que é possível acertar? Guardando essa palavra em nosso coração e procurando conhecer esta palavra, viver esta palavra, pois é nela que você afirma ter vida eterna. E são elas que testificam deste Deus maravilhoso que nós servimos e adoramos. Filho, eu não quero que você erre o alvo, eu quero que você acerte o alvo. Eu errei por algumas vezes, mas eu adquiri uma experiência. Eu voltei atrás, eu me arrependi, eu deixei, e a misericórdia do Senhor me alcançou. Tu não vai prosperar, irmão, irmã, se tu não se arrepender e largar isso definitivamente. Não vai. Do que adianta você lançar sobre você uma capa, se os olhos dele, que como chama de fogo, está vendo tudo, está sabendo de tudo, está conhecendo tudo, no mais íntimo do recôndito do teu coração? Não adianta, ele vê, ele sabe.